Amados, essa aula que você vai ouvir agora, ela é muito importante para o entendimento daquilo que nós vamos ainda ver nas próximas alianças, principalmente a abraâmica e a aliança em Jesus Cristo, a nova aliança. O que nós vamos agora dar uma olhada é algo que é simbólico, que era feito no povo de Israel com um propósito específico para cumprir, ou vamos dizer assim, para ratificar a aliança de sangue. Então, o que nós vamos ver agora é 9 passos para entrar numa aliança de sangue. Deus chama, mas para entrar, irmãos, é muito interessante que existia no Velho Testamento, na época dos hebreus, na Velha Aliança, várias realidades simbólicas que eram feitas. Entender isso, talvez agora você me ouça e fale assim, poxa, Drummond, para que falar isso agora, nessa quarta aula? Eu queria que entrasse logo na aliança tal, na nova aliança. É porque o entendimento do que nós vamos ver lá, irmãos, passa muito por essa aula. Embora talvez a gente não fale grandes coisas assim em si mesmo agora, eu quero que você tenha uma ideia dessa aula. Qual é a ideia, Drummond? É uma ideia de construção. Sabe, a gente está colocando vários tijolos nessa quarta aula que vão para frente. E aulas para frente, você vai ver a parede inteira e falar, uau, agora eu peguei isso aí. Como a Bíblia, irmãos, tem muitas realidades que ela fala e que mais à frente a gente começa a entender e ver a profundidade do que estava sendo dito. Então vem comigo. 9 passos para entrar numa aliança de sangue. Primeiro passo, né? A troca de túnica ou de capa. Eu vou dar tudo isso para vocês em apostila, tá bom, gente? Então, eu queria que vocês anotassem, tem muita coisa que eu estou falando, que eu vou falar, que não está na apostila. Então, assim, fica próximo de papel e caneta sempre, tá sempre anotando uma frase ou outra, uma dimensão ou outra. Mas, assim, os tópicos centrais você vai ver dentro da sua apostila, como, por exemplo, 9 passos para entrar numa aliança de sangue. O primeiro passo, né, é a troca de túnica ou de capa. Por que eles faziam esse gesto de trocar de túnica ou de capa? Porque túnica ou a capa representa a vida daquelas pessoas. Capa também é símbolo de autoridade. E quando a trocavam entre si, estavam dizendo, eu estou lhe dando a minha vida, a minha autoridade e a minha própria pessoa. Deixa eu repetir essa parte aqui. Túnica ou capa indicava a vida. A capa fala da autoridade. Quando alguém estava dando a capa e a túnica estava dando a vida, a autoridade. A ideia do gesto na hora de fazer aliança, né? Hoje nós temos o aperto de mão. Já viu que o aperto de mão é o nosso símbolo de mostrar da aliança? A gente aperta a mão. Mas no tempo do Velho Testamento, muitas vezes quando se fazia uma aliança com alguém, uma pessoa tirava a sua túnica ou a sua capa e ao dar ela estava dizendo para o outro assim, eu estou lhe dando a minha vida, a minha autoridade e a minha própria pessoa. Vem comigo para a gente ver isso no texto que a gente já até leu, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verso 4. Você repara que Davi e Jonatas fazem uma aliança de sangue, não fazem? Derramam o sangue. Jonatas amou mais do que sua própria alma. Só que não podia ter parado aí. Mas havia um simbolismo que muitas vezes representava, e para ele, quando a gente lê, para nós parece não significar nada, né? O que nós vamos ler agora. Mas para ele estava significando exatamente o que nós acabamos de falar. Olha o verso 4. Você vai ver isso aqui comigo. E Jonatas se despojou da capa aí que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes. Uau! Ele deu a capa e também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Irmão, vamos entender isso aqui. Quando Jonatas faz aliança com Davi e ele dá para Davi a dimensão da sua capa e da sua veste, que é a sua
túnica, o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte para Davi: eu te dou a minha vida, a minha autoridade e a minha própria pessoa. Ele veste a Davi com a sua própria vida. Ô gente, guarda isso aqui, que isso aqui vai dar tanto caldo mais para frente. Vontade de começar a falar logo, mas segura essa informação, né? Segundo, troca de armas, né? Quando se dá arma para alguém ao fazer a aliança. E eu já até li o verso 4 com vocês viram, né? Quando você fala de armas, a gente está falando de poder e força. Arma significa defesa, proteção e também a luta contra o outro, né? A espada fala de uma guerra, a gente mencionou essa dimensão. Então, vamos colocar entre outras palavras o que ele estava fazendo ao dar essa dimensão da espada e dar a dimensão das suas armas. Ele estava fazendo o seguinte: eu estou lhe concedendo a minha força. Seus inimigos são os meus inimigos. Quem luta contra ti, luta contra mim. Tuas batalhas são as minhas batalhas. Uau! Por isso, irmão, quando Jonatas dá as suas armas para Davi, não só ele está se despindo, não só ele está tendo essa transparência com alguém que ele estava tendo aliança, mas o que ele está fazendo é o seguinte: o seu inimigo, Davi, será o meu inimigo. E a gente vê isso claramente, porque o inimigo de Davi acabou sendo Saul. E aí, Jonatas, ao invés de ir com seu pai nessa doença que seu pai tinha com Davi, essa perseguição que ele tinha com Davi, ele na verdade avisa a Davi. Tem um momento até na Bíblia que Saul fica tão nervoso com Jonatas, que Saul arremessa a lança dele na direção de Jonatas, e Jonatas se desvia da lança e ela é cravada na parede, né? Por quê? Porque Jonatas está dizendo: sua guerra é a minha guerra. Quando alguém, grava o coração, quando alguém está dando a sua armadura, as suas armas de guerra, de ataque, de defesa, a pessoa está dizendo para outro o seguinte: quem vai contra você está indo contra mim. Sua batalha é a minha batalha. Vamos continuar. Terceiro, corte da aliança. Algumas tribos e povos, eles cortavam a aliança e cortavam no braço ou na palma da mão. Eles levantavam as mãos direitas, trazendo as juntas uma a outra e assim misturando o sangue. Essa era uma ideia de fusão de vida, né? Quando eles talhavam e derramavam sangue e ali eles faziam um pacto, a aliança, né? Havia esse corte da aliança. Nesse corte, irmãos, também a gente tinha a morte, e esse é o quarto passo. Não só o corte podia ser no próprio corpo daqueles que entravam em aliança, mas esse corte podia se dar pela morte de um animal. No Velho Testamento vemos várias e várias vezes animais sendo mortos e cortados ao meio. E aí, quando eles cortavam ao meio, o que eles faziam? Eles faziam isso aqui, olha. Que eu vou fazer aqui, ó. Isso que eu estou fazendo é o 8, né? Esse 8. O que é esse 8, Drummond? É passar entre as metades do animal. Eles passavam entre as metades do animal em 8, tanto uma parte quanto a outra, para dizer o seguinte: assim como este animal morreu, também o apoiarei até a morte. Que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu quebrar essa aliança. Vamos ver que Deus, eu quero que você dê uma olhada comigo em Gênesis 15, porque Deus chama Abraão para a aliança, e o que Abraão faz é exatamente isso. Olha o que a palavra diz aqui. Verso de número 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Metades do que, Drummond?
anteriormente ele corta animais. E ao cortar os animais, ele agora iria entrar, a gente vai ver isso melhor na aliança abraâmica, ele e Deus iriam passar por as metades desse animal fazendo aliança. Abraão entra num profundo sono, nós vamos analisar isso melhor, e Deus, por via dessa tocha de fogo, passa entre as metades. Isso era muito comum, que a gente percebia no povo de Israel, ao entrar em aliança, muitas vezes eles cortavam parte dos animais e passavam nessas metades, dizendo que acontecesse comigo o que aconteceu com esse animal se eu não cumprir com a minha aliança. Vê um outro texto comigo sobre essa situação. Jeremias capítulo 34. Jeremias capítulo 34. Fica comigo, irmãos, vai guardando essas informações no coração, porque nós vamos entrar numa dimensão muito poderosa. Jeremias 34, verso de número 18, diz assim: E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções. Ou seja, ao passar pelo meio, nesse símbolo de 8, eles estavam fazendo essa dimensão de aliança, né? De estar num pacto onde eles estavam empenhando a própria vida. Quinto passo de uma aliança. Quinto passo de uma aliança. Troca de nomes. Cada família adotava o nome da outra, dizendo: tua família é a minha família, tua força é a minha força. O nome de Deus, a dimensão de Deus, quando Deus faz uma aliança, e nós vamos reparar isso quando a gente for ver Abraão, Deus não está só mudando o nome de Abraão. O nome de Deus, o tetagrama, nós vamos ver isso com mais calma, tá, gente? O tetagrama do nome de Deus é dado para Abraão. Ou seja, Deus está compartilhando o seu nome com o homem. Até hoje, irmãos, quando a gente faz a aliança do casamento, ainda temos exatamente esse ato da aliança, né? Que é dar um nome para o outro. É o nome da esposa, né? O marido dá o nome para a esposa, eles ficam ali aliançados também através do nome. O sobrenome é trocado, é dado, né? E aí se firma a aliança. Então, há na aliança também, isso dentro da Bíblia também acontece, dessa troca de nome, né? Desse nome compartilhado. Quando isso acontece, gente, tua família é a minha família, esse é um nível muito íntimo. Por que é um nível muito íntimo? Porque família é família, né, gente? Quando você entra numa dimensão de ser família com alguém, a dimensão é muito forte. Por exemplo, se eu pego uma criança e dou meu nome para a criança, eu estou entrando em aliança com essa criança. E ao entrar em aliança com essa criança ela vai viver tantas coisas boas de ser família comigo, como também, irmãos, coisas ruins. Por exemplo, se a criança que entrou em aliança comigo, que eu dei o meu nome para ela, ela é minha família, ela agora faz parte de mim, não só de sangue, geneticamente falando, ou um caso, vamos colocar um outro caso de adoção, onde você toma e dá um nome para aquela criança, gente, ela também vai ter as minhas dívidas. Se eu tiver endividado, irmão, ela vai viver no perrengue junto comigo, porque a família agora é a minha família. Quando uma esposa casa, e toda mulher, todo homem, irmão, deve ter esse cuidado na hora de casar, é dar uma olhadinha, por exemplo, na questão financeira. Porque se o cara tiver uma dívida e você agora casou com ele, entrou em aliança, e o nome dele foi dado para você, a dívida dele também é sua. E vice-versa. Por quê? Porque a família é um nível, essa troca de nome é um nível muito íntimo, de dizer agora você é parte da família. Uau! Vamos continuar. Ô, vontade de já antecipar os assuntos. Sexto passo, vamos lá, sexto passo da aliança. Marca da
cicatriz. Faça uma cicatriz permanente como testemunho da aliança. Existe uma marca, irmãos, que acompanha várias alianças na Bíblia, que é feita no próprio corpo. Há um corte. Mas muitas vezes esse corte, irmãos, ele é tão... como é que eu posso dizer? Ele vira uma marca geracional. A própria circuncisão, ela é uma cicatriz. Ela é uma marca. O sangue é derramado, sim, mas ali há uma cicatriz, há um lembrete. É um selo de uma aliança que foi feita. Vem comigo para a gente ver isso. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Olha isso comigo. Gênesis 17, verso 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Irmãos, há uma pele sobressalente no órgão genital masculino, chamada de prepúcio, que ela era tirada, ela era arrancada. E quando ela era arrancada, ali ficava o sinal da aliança que Deus estabeleceu através de Abraão e com todo o povo de Israel. Até hoje, o judeu observa a circuncisão de um aspecto físico mesmo. Nós vemos a dimensão do povo de Israel cumprindo a aliança de forma física. Hoje, o povo judeu, ele ainda circuncida, o homem ainda circuncida, a criança, ela cumpre esse papel. Só que, por que nós cristãos, nós não circuncidamos mais assim na carne? Porque a circuncisão, de acordo com Romanos 2, verso 28, eu queria ver lá com você. Romanos 2, verso 28, fala assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Circuncisão a que é do coração. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse sinal agora, irmãos, não é externo, não é físico, mas Paulo nos ensina que esse sinal agora é interno, é uma circuncisão no coração. Então, essa é uma realidade onde nós falamos de aliança, onde nós nos colocamos numa posição de aliança. E isso se dá e muitas vezes se mostra debaixo de um sinal na pele. Não é à toa, irmãos, que algumas tribos, elas fazem algumas marcas até no corpo mesmo, para sinalizar que as pessoas são ou pertencem àquela aliança. Já vi grupos que tatuam até, fazem um sinal no corpo, para mostrar que eles estão debaixo de uma aliança, debaixo de um pacto, debaixo de uma dimensão de compromisso com um grupo. Sétimo, termo da aliança. O que era o termo da aliança? Era estabelecido um termo
de compromisso mútuo. Compartilhavam bens, dívidas e possessões. Trocavam promessas e faziam um juramento perante Deus. Vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio. Vai ficando comigo aí. Distrai não. Essas informações são importantes. Deuteronômio capítulo 28. A partir do verso 1. A gente está vendo e falando aqui, irmãos, de uma aliança que a gente chama de aliança palestínica. Ela foi feita com Josué, com o povo, após Moisés, pós a aliança mosaica. Deus faz uma aliança com Moisés, estabelece toda uma realidade com a lei através de Moisés. Mas depois que Moisés morre, Josué é levantado, o povo vai conquistar a terra prometida, né? Tem a dimensão da terra, e ali, nessa condição, Deus faz uma aliança. Essa é chamada de aliança palestínica. E aqui a gente vê os termos dessa aliança muito bem definidos por Deus, né? Tanto as consequências de bênção quanto as consequências de maldição são muito bem declaradas nessa aliança. Vamos ver isso. Deuteronômio 28, a partir do verso 1, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão, aleluia, que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Ele fala mais bênçãos aqui, mas vamos comigo para o verso 14, só para a gente ganhar tempo. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cumprires todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Você repara uma coisa? Deus diz, se você me ouvir, então a realidade da aliança, a condição da aliança é ouvir. Só que esse ouvir, irmão, é claro que está dizendo sobre obediência. Sobre, por exemplo, aquilo que Moisés já tinha até outorgado, né? Deus tinha dado a Moisés para dar ao povo. Não matarás, honra teu pai e tua mãe. A obediência, o ouvir o que Deus mandou eles fazerem, faria com que bênçãos viessem sobre a vida deles. Deus não tem nenhuma, como eu disse, nenhuma obrigação de nos abençoar. Mas quando Ele faz uma aliança, irmãos, Ele garante bênçãos para mim e para você, decorrentes da obediência a essa aliança. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Drummond, se eu obedecer e for abençoado, eu não posso me vangloriar que fui abençoado pela minha obediência. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem obedece e é abençoado e entende o caráter de Deus, entende uma coisa também. Deus fez a sua aliança com o homem pela graça.
E eu digo isso, irmãos, com toda a ousadia, até mesmo na velha aliança. Porque Deus não precisava dar nada ao homem. O homem não tinha nada que ele pudesse dar a Deus, que Deus se visse obrigado a dar de volta. Deus dá e abençoa porque Deus é gracioso, é misericordioso com o homem. A obediência, irmãos, nos coloca numa posição para vivermos a bênção. Mas, por favor, me entenda. Jamais nenhum de nós deveria bater no peito e se orgulhar da nossa obediência. Mas devemos nos orgulhar da graça de Deus. Por quê? Porque graça, gente, ela anula um mérito, mas ela não anula a obediência. Graça anula um mérito, mas não a obediência. Tem muitas pessoas hoje que acreditam que só porque Deus fez a aliança, que Deus disse que vai fazer, então, assim que Deus disse que vai fazer, Drummond do céu, então eu vou viver porque é pela graça. Aí se eu obedecer ou não obedecer, eu vou receber do mesmo jeito, porque é pela graça. Ô irmãos, é pela graça, mas isso não exclui a minha responsabilidade, isso não exclui a minha obediência. O que exclui, na verdade, é o meu mérito. Por que a salvação, como Paulo diz em Romanos, ela não é pela obra da lei. Não é porque eu obedeci a lei que eu fui salvo. É por causa da graça. Ah, então é para que isso, Drummond? Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Mas uma vez que eu entrei nisso, irmãos, o que eu vou viver agora é obediência a essa palavra. Agora, quando eu obedecer, eu não vou usar a obediência como moeda de troca. Eu não vou dizer, não, olha, se eu obedecer agora Deus tem que me abençoar. Não é isso. Porque quem está na aliança, na nova aliança, nós vamos ver isso, é alguém que entende que tudo que tem, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque, se não fosse a graça de Deus, irmãos, nada poderíamos fazer. A obediência era sim aquilo que Deus estava prometendo como base para eles serem abençoados. Mas jamais, em tempo algum, uma base para que eles se orgulhassem na força do seu próprio braço. Isso é algo que, principalmente hoje na nova aliança, nós precisamos entender. Agora, se eles quebrassem e vivessem uma vida dissoluta, irmãos, claramente eles iriam viver maldição. E várias das bênçãos que a gente leu aqui como vamos colocar assim, né? Bênçãos que Deus estava dando, quando você olha as maldições, é simplesmente o inverso. Ao invés de viver tudo isso, você vai viver maldição disso. Vamos entender uma coisa. O pai deu toda a herança para o filho pródigo. Só que o ato dele de desonra, irmãos, fez ele ficar desejando comer comida de porcos. Há uma consequência da desobediência. É triste perceber uma geração, irmão, que quer pregar uma graça barata, uma graça terrível. A graça de Deus, irmão, ela não tem preço, ela não tem valor. Mas uma vez que eu a recebo, há uma mudança de vida. Zaqueu, ele provavelmente era um ladrão, e a gente sabe disso porque ele sobe numa árvore para ver Jesus. Mas pela graça, por Zaqueu não merecer, mas Jesus foi lá. Mas quando Jesus entrou, a graça entrou ali, irmãos, repara uma coisa. Zaqueu se levanta e fala assim, olha, se eu roubei alguém aqui, né, se eu tirei vantagem de alguém aqui, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí a Bíblia diz, Jesus fala, hoje entrou salvação. A graça então, irmãos, nos leva a uma obediência. Essa obediência nos leva a viver ainda mais do favor de Deus, mas cada vez que a gente vai vivendo, irmão, a gente não bate no peito, a gente dá toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. A grande questão, a grande chave para você entender a graça de Deus é a questão do mérito. Ela anula um mérito, mas ela não anula a responsabilidade. E quando a gente descumpre essa aliança, irmãos, nós percebemos que a prática deliberada, eu não estou falando nem de errar, por favor, me entenda bem. Eu estou até um pouco antecipando a nova aliança, né? Mas é importante. Não é nem errar, não estou falando de errar. Entenda bem isso aqui. Eu estou falando de uma prática deliberada no erro. Errar é uma coisa. Todo crente, o novo nascido, ele ainda erra. Ele cai.
Mas a grande questão do novo nascido é que ele se levanta e se lava no sangue de Jesus. Agora, pessoas que erram e ficam na prática deliberada, perseverando naquele pecado, irmãos, há uma consequência para essa atitude. Deus é gracioso, Deus estende a mão, Deus, né, puxa, tenta resgatar, nas bênçãos tenta atrair. Mas, irmãos, se houver uma teimosia, uma obstinação no pecado, haverá a consequência. Vamos aqui pra gente, vamos terminando. Penúltimo, oitavo, refeição memorial. Refeição memorial. Olha o que acontecia na chamada refeição memorial. É bem interessante isso aqui, gente, preste atenção. Quando você olha para o texto bíblico, você vai perceber que essa cerimônia, esse lugar de comer, irmão, de ter o pão, e sabe quais eram os elementos? Eu já antecipei, né? É o pão e o vinho. Eles tomavam uma refeição e partiam pão em conjunto, colocando-os na mão dos membros de outra família, afirmando. Olha o que eles afirmavam. Somos irmãos de aliança. Uau! Somos irmãos de aliança. Come meu corpo. Morrerei de fome, mas não permitirei que sintas falta de alimento. Porque o pão, irmão, representava a vida, né? Sem pão, a gente morre. Mas quando você estava dizendo, olha, toma o meu pão, é como eu tomo minha vida, mas eu não permitirei que você morra. Olha, quando eles bebiam o vinho, o que eles diziam? O que o gesto aqui dizia? Bebe meu sangue, que representa a minha vida. Sou teu para sempre. Sou teu para sempre. Eles bebiam a realidade do vinho e o pão, e essa refeição memorial, gente, era exatamente com esse intuito. Eu estou te dando a minha vida, eu estou com uma dimensão de passar da minha vida, passar do meu sangue para você. Vamos ver isso na Bíblia. Estou separando aqui já um texto, né? É Gênesis 17. Vem comigo. Gênesis. Ô Jesus. Sabe quando você perde a passagem, gente? Perdi, peraí. O que nós vamos ler agora é um momento onde ele traz a dimensão de Melquisedeque, que traz tanto o pão para Abraão quanto o vinho. Ele traz a dimensão do pão e do vinho. Eu estou tentando lembrar aqui. Peraí. Gênesis 20, Abimeleque. Melquisedeque, ele traz tanto o pão quanto o vinho para eles entrarem em aliança, para eles estarem juntos em aliança. Quando Melquisedeque, que significa rei de justiça, ele entra em aliança, ele está entrando em aliança com Abraão. Irmãos, é impressionante. Antes de uma bênção que vai acontecer, existe uma aliança que está acontecendo. E essa aliança é tomada através da refeição memorial. Melquisedeque. Achei, irmãos, desculpem. Gênesis 14, perdão. Gênesis 14, está vindo um pouquinho para frente, né? Gênesis 14. Vamos ali a partir do versículo 18. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha só, pão e vinho, era a refeição memorial da aliança. E era este sacerdote
do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as minhas pessoas e os bens, toma para ti. E aí você vê o outro momento agora, não com Melquisedeque, mas com o rei de Sodoma. Agora, irmãos, olha o verso de número 18. Melquisedeque, que é rei de justiça, nós vamos olhar um pouco e perceber que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo em Hebreus capítulo 7. Nós percebemos o escritor de Hebreus falando de um Melquisedeque que aparece, irmãos, a dimensão aqui, né, é que parece que Melquisedeque está aparecendo do nada. A expressão de Melquisedeque, esse rei de Salém, o rei de justiça, fala muito sobre Cristo. Ele não tem genealogia, não tem princípio de dias, é uma ideia de eternidade. Ele simboliza, ele tipifica isso. Só que Abrão reconhece ele como sendo maior. Por que Abraão faz isso? Porque Abraão dá o dízimo a ele. Abraão participa da sua provisão. Diz o escritor de Hebreus que você dá o dízimo, ele deu o dízimo porque ele reconheceu Melquisedeque como sendo maior. E porque se era grande Melquisedeque, diz o escritor de Hebreus, que ele deu o dízimo de tudo. E quando eles tomam o pão e o vinho e fazem a refeição memorial, irmãos, eles estão entrando agora numa dimensão seguinte: a minha provisão, a minha dimensão de provisão agora é sua. A minha vida também agora é sua. Guarde isso no coração, que isso vai ser muito importante para vermos em vários momentos como há uma refeição. Você já reparou que quando a gente come com alguém há um nível... Hoje a gente não tem mais isso, né? Mas é um nível de aliança, ou pelo menos um nível maior de intimidade. É quando a gente como família, entra numa dimensão de aliança, de intimidade. E por fim, a nono passo fala da árvore memorial. Plantava-se uma árvore e aspergiam com sangue, ou colocavam um monte de pedras no lugar seco, e também aspergiam este com sangue. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Ou eles colocavam um montão de pedras como um memorial da aliança e aspergiam as pedras com sangue, ou plantava-se uma árvore e nessa árvore aspergia o sangue sobre ela. E isso seria um memorial de aliança, de um pacto feito entre Deus e os homens, ou entre uma pessoa ou outra, ou entre uma tribo, um povo e outro povo. Esses 9 passos, irmãos, vão ser muito combustível para muito fogo de Deus que vem por aí. Eu te espero nos próximos vídeos. Deus te abençoe.